Oi, meu nome é Sol Petrocino, sou líder educacional da área pública da SM Educação e a nossa conversa hoje é sobre alfabetização, letramento e multiletramentos. A gente vai começar falando sobre conceitos e sentidos. Esse vídeo tem por objetivo dialogar com vocês sobre alguns aspectos relacionados com alfabetização, letramento e multiletramentos. Essas temáticas são ricas e não pretendemos esgotar todas as perspectivas neste vídeo. Aqui vamos refletir sobre alguns pontos, tudo bem? Todos nós sabemos que os anos iniciais do ensino fundamental, EFAI, são momentos de muito aprendizado e grandes descobertas. Nós vamos começar a nossa reflexão trazendo um ponto muito importante. Alfabetização, letramento e multiletramento são processos indissociáveis. Essa perspectiva é abordada também na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Os processos de alfabetização, letramento e multiletramentos caminham juntos. Para melhor organização do nosso vídeo, vou começar conversando sobre alfabetização e letramento e logo em seguida a gente destaca a relevância dos multiletramentos quando objetivamos formar alunos críticos, reflexivos em uma sociedade de mundo digital. Aqui a alfabetização é tratada como foco central do trabalho pedagógico, do primeiro e dos segundos anos do ensino fundamental. No final do segundo ano, o estudante deve dominar o sistema de escrita alfabética e ler e escrever textos simples já com uma certa autonomia. O ensino da língua portuguesa é organizado em 4 eixos principais. Vamos abordar cada um deles. O primeiro, análise linguística e semiótica. Na alfabetização, focando a consciência fonológica, conhecimento do alfabeto e funcionamento do sistema alfabético. O tópico, a leitura e a escuta. Desenvolvimento de compreensão de textos e fluência à leitura. Também não podemos esquecer da escrita. Produção de textos com sentido, inicialmente com a ajuda do professor e depois de maneira mais autônoma. A oralidade, que é a valorização da fala e uma escuta em situações comunicativas de diferentes situações. Nessa segunda parte do nosso vídeo, a gente vai mostrar como ao mesmo tempo o estudante aprende as regras de correspondência entre os sons, os fonemas, e as letras, os grafemas. Ele também deve entrar em contato com as práticas sociais de leitura e escrita, por meio de textos reais e diversos gêneros textuais. Se a alfabetização é a chave, o letramento e o multiletramento são portas abertas para o mundo. Vocês concordam comigo? A alfabetização é o domínio da técnica do sistema de escrita alfabética, que envolve a codificação e a decodificação de grafemas e fonemas. Já o letramento é a função social da escrita, saber usar a leitura e a escrita em diversas situações que são encontradas diariamente, como interpretar uma notícia ou escrever uma carta ou até mesmo um bilhete. Os multiletramentos representam a capacidade de ler e produzir sentidos em textos que misturam diferentes linguagens, a escrita, imagens, sons, vídeos, gestos, preparando o aluno para o mundo digital e multicultural. Mas eu te pergunto, como podemos trabalhar em sala de aula? Já que o ambiente da sala de aula é primordial para que esse aluno possa estar imerso em uma cultura de escrita, ou seja, é nesse espaço que ele precisa ser convidado a participar das atividades que existem no mundo real. Por exemplo, os livros ao alcance das crianças, rótulos de produtos conhecidos e produções dos alunos expostas na parede são exemplos de como se apresenta para o aluno. No livro Vamos Aprender e o Aprender Juntos da SM Educação, escritos no PNLD 27, a gente pode encontrar várias sugestões para a organização do ambiente alfabetizador. São sugestões práticas, muito valiosas para transformar a sua sala de aula. Para trazer o letramento para a sala de aula, podemos trabalhar com diferentes gêneros textuais reais, como a lista de compras para um lanche coletivo que vai ser realizado na sala de aula, instruções de jogos para uma atividade entre os colegas, receitas e até notícias. A roda de leitura também é super importante. Nela podemos fazer uma leitura compartilhada e o reconto de histórias, objetivando desenvolver a interpretação crítica desse aluno. O objetivo principal não é somente verificar se a criança lê as palavras, mas se ela compreende a história que ela está lendo. Nesse sentido, é importante um trabalho com perguntas mediadoras durante a atividade e numa roda de leitura. Perguntas inteligentes que façam o aluno refletir. Essas perguntas que possibilitem a criança a interpretar o texto e se posicionar sobre algumas situações da história. Por exemplo, quem é personagem principal da história? Por que será que ele agiu dessa maneira? Se fosse você faria diferente? O que aconteceu com ele? As perguntas possuem um papel fundamental nesse processo e podem ser utilizadas para desenvolver essa criticidade, que é a base do letramento literário. Vocês costumam fazer perguntas durante o processo de alfabetização dos seus alunos? Que tipo de pergunta você está fazendo?
Reflitam sobre isso. Essas perguntas mediadoras são o motor de todo o processo, pois elas tiram o foco da correção e colocam maior importância no processo de reflexão. Elas servem como pontes, fazendo ligações preciosas entre o que a criança já sabe e o que ainda precisa descobrir, dentro desse sistema de escrita e de outras perspectivas. Sempre solicite para a criança ler o que ele escreveu, apontando com o dedo antes de elaborar sua pergunta mediadora. O conflito entre o que ela fala, que é o som, e o que ela escreveu, que é a grafia, é o momento exato para fazer essas perguntas. Outro ponto importante que gostaria de trazer nesse vídeo para finalizar com essa chave de ouro é que temos o compromisso de ensinar o sistema de escrita de forma sistemática, conectada com os multiletramentos, pois vivemos em um mundo digital. A BNCC também afirma que as práticas de leitura e produção de textos atuais exigem um letramento em diferentes linguagens, integrando a cultura digital ao currículo. No processo de alfabetização, falar sobre multiletramentos é importante, pois as crianças já nascem imersas em telas de diferentes linguagens, como vídeos, emojis, memes ou áudios. Ela já está imersa nesse ambiente. Alfabetizar no contexto dos multiletramentos significa ensinar que o sentido de um texto não está apenas nas letras, mas na combinação de um texto escrito e uma imagem. Compreender como a ilustração completa a história desse livro, o som e o movimento, interpretar um vídeo educativo e o layout, perceber que o tamanho e a cor da fonte em um cartaz também comunicam uma mensagem. Por exemplo, um aviso de perigo, as cores, o formato que está impresso é muito importante para a leitura. Agora a gente vai falar como é importante lembrar que quando falamos de multiletramento, estamos trazendo também a perspectiva de multiculturalidade, valorizando assim as diferentes culturas presentes na sala de aula e na sociedade, como gírias regionais, músicas locais, tradições familiares, mostrando que a língua é viva, é diversa e não é uma norma rígida. Esses pontos são encontrados em várias propostas didáticas dos livros Vamos Aprender e do Aprender Juntos da SM Educação, pois as atividades são desenvolvidas no contexto desses multiletramentos. O ensino está focado na capacidade dos alunos de ler, interpretar, produzir sentidos usando diversas linguagens, a visual, sonora, espacial, digital e oral. As atividades reconhecem e valorizam a diversidade cultural e as identidades dos alunos, conectando a sala de aula a este mundo tão globalizado. Para engajar a criança nesse processo de alfabetização, a gente pode utilizar ferramentas digitais ou linguagens visuais. Por exemplo, gravar um pequeno podcast sobre o que elas aprenderam na aula. Essa atividade se torna muito divertida e acaba estimulando muito a criatividade. Esses movimentos didáticos e outros, eles são maravilhosos e possibilitam um aprendizado significativo por meio de diferentes associações. O fonema do som com a grafema, a letra, que a gente já falou na parte de alfabetização. Esses estímulos visuais e auditivos simultâneos tornam o processo de alfabetização mais significativo para que crianças com diferentes estilos de aprendizagem, as mais visuais, auditivos, sinestésicas. Estamos chegando ao final do nosso vídeo. A gente falou aqui sobre alfabetização e letramento de uma maneira muito rápida, falando a partir das informações da BNCC. A gente refletiu sobre ações concretas para a sala de aula por meio de perguntas mediadoras e pensamos sobre multiletramentos e multiculturalidades. Como eu disse para vocês no início desse vídeo, a gente não pretende esgotar esse tema, porque é tão amplo e tão complexo, mas é trazer alguns elementos para que vocês possam continuar desenvolvendo o trabalho em sala de aula por meio de ações práticas para a construção de cidadãos críticos. Chegamos ao fim do nosso vídeo, espero que a gente tenha tido a oportunidade de fazer algumas reflexões, porque alfabetizar não é um processo simples, ele é complexo e fascinante. Não basta apenas ensinar a lógica do sistema de escrita, a gente precisa garantir que esse conhecimento tenha uso real por meio desse letramento. E hoje esse uso acontece em um mundo de multiletramentos, onde ler e escrever envolve também dominar imagens, sons e tecnologias.